Olá, sétimo ano, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de português e hoje eu vou dar continuidade ao assunto da aula passada, que foi a acentuação dos hiatos. Então, revisando, as vogais I e U tônicas dos hiatos serão sempre acentuadas quando aparecerem sozinhas numa sílaba ou forem seguidas de S, da letra S. Por exemplo, paraíso, uísque, ciúme, balaústre. Agora tem algumas exceções. As vogais I e U não são acentuadas quando aparecerem sozinhas nas sílabas seguidas da palavra, das letras em H. Então, rainha e ventoinha. Nesse caso, o I não vai ser seguido de S, por quê? Porque posteriormente a gente vai ver as letras N, H. B. Embora sozinhas na sílaba, em palavras paroxítonas são antecedidas por ditongos. Então, taoísmo, baiuca e feiura, nesse caso o I nem o U são acentuados porque são antecedidas por ditongos. Então, não se acentua graficamente a primeira vogal tônica dos hiatos, o e e. Enjoo, vem, lém. Nesse caso também a gente não acentua. Agora, página 111, que foi a atividade que eu passei para vocês resolverem, a gente vai comentar essas questões. Vou abrir agora o livro digital. Bom, eu abri aqui o livro digital e também uma página do Word para ir colocando as respostas. Primeira questão, no caderno, copie as palavras do quadro e acentue as letras I e U quando necessário. Aqui são as palavras do quadro, você copia, deve ter copiado todas as palavras, mas vai acentuar aí as palavras, as letras I e U quando necessárias. Então, vamos lá, eu vou colocar as palavras aqui que são acentuadas. A primeira palavra acentuada é moído. Paraíba também é acentuado. Paraíba. Palavra a letra I, não é? Depois, carnaúba. Carnaúba. Ruínas. Heroísmo. Heroísmo. Juízo. Cafeína. Gaúcho, heroísmo, gaúcho, caída, suíço, cabreúva, cabreúva, saúva, eu coloquei a letra minúscula aqui, eu vou só corrigir, gente. Cabreúva, saúva, faísca, faísca e açaí. Açaí. Então, acentuada. É somente isso. No caderno, copie as frases do quadro e acentue as letras I e U quando necessárias. Então, vamos agora à próxima questão. No caderno, copie as formas verbais do quadro e acentue as letras I e U quando necessárias. Então, vamos lá. Segunda questão. Então, formas acentuadas é contraí-la, nesse caso o I é acentuada, é acentuado. Distribuí-la, distribuí-la. Aqui não está acentuado, no livro digital não está acentuado. Aqui eu estou acentuando. Então, destruí-la, não, distribuí-la e destruí-lo. Destruí-lo. Então, gente, é muito importante vocês lembrarem que as oxítonas terminadas em I e U não são acentuadas, a menos que formem hiato com a vogal anterior. Então, nos compostos de verbos mais pronomes, cada palavra é analisada separadamente. Nesse caso, a palavra é analisada separadamente. Então, professora, feri-lo
Não tem acento no i? Não tem. Outra palavra, consumi-lo, também não tem acento, não, e nem adquiri-la tem acento. Só a palavra contraí-la, distribuí-la e destruí-la. Mas por que, professora, algumas palavras são acentuadas e outras não são aqui? Como eu já falei, ó, nesse caso aqui o i, ele é acompanhado de outra vogal, né? Ele forma aqui um hiato, é por isso que é acentuado, ó, o i com a, o i com o i com u. As demais não são. Então aqui, ó, destruí-lo não é. Destruí-lo não, feri-lo, que não é, ó, porque o i aqui é acompanhado da letra R. Adquiri-la também o i acompanhado da letra R, consumi-lo acompanhado da letra M. Agora, contraí-la, destruí-lo e distribuí-la são acentuadas, ok? Vamos então para a terceira questão. Reescreva as frases, substituindo o símbolo por uma das frases entre parênteses. Para começar, o que é reescrever? Escrever a frase novamente. Eu vou começar aqui com o item A. Eu vou fazer somente algumas. Então, fiz tanta ginástica, que meu braço ficou doido, que é a primeira, ou doído? É o mais adequado, doído com acento. Veja a diferença de uma palavra com outra com acento. Espero que, pronto, vou aumentar mais um pouquinho para ficar mais claro para vocês. Então, fiz tanta ginástica que meu braço ficou doído. B. Tem que ajeitar isso aqui. Não vai ficar bom para vocês. Então, vamos lá, eu corrigi. Então, fiz tanta ginástica que meu braço ficou doído. Então, a palavra doído aqui é com acento. Sublinhar aqui para ficar melhor. Item B. Quem presta atenção não cai ou cair. Cair com acento, cai sem acento. Não cai, não é isso? Não cai em alçapão. Então, nesse caso, cai é sem acento. Então, era isso que a questão pedia, para você reescrever a frase, escolhendo uma das palavras que está entre parênteses, mais adequada conforme o contexto. C. Minhas coisas ainda estão guardadas. Aí ou aí, essa daqui muita gente confunde na hora de escrever. Então, aí com acento, ai sem acento. Nesse caso é aí com acento. Vou destacar aqui. Professora, basta colocar as palavras ou eu tenho que reescrever? Como a questão pede para reescrever, você tem que reescrever. Sempre fique atento ao enunciado da questão. Se pedir só para substituir, você colocaria só a palavra, mas se pede para reescrever, reescreva. Certo? Então, é isso. Deixa eu fazer mais algumas questões. Quase caí ou cai? Quase caí quando escorreguei no banheiro. Então, é quase caí com acento. Caí quando escorreguei. Quase caí quando escorreguei no banheiro. Então, destacar aqui, caí com acento.
Então, são muitas palavras, né? Agora, banheiro. Eu errei banheiro aqui. Deixa eu ajeitar. Coloquei foi um C. Banheiro. E ainda destaquei o que? Aqui de preto. Pronto. Agora eu vou colocar só as palavras para vocês, já que vocês já devem ter entendido como se faz, eu vou colocar só a palavra correta. Ontem saí cedo do trabalho, saí com acento no I. F. Deixar alimentos descobertos atrai ou atrair moscas? Atrai, então é sem acento. Atrai moscas sem acento. Não vou deixar tudo maior, não. G. Ontem eu me distraí ou me distraí bastante? Ontem eu me distraí bastante. Então, distrair com acento. Distrair. Distrair com acento. Este preparado ainda está fluido ou fluido? Fluido, sem acento. As duas palavras existem, só para deixar claro. Só que a gente tem que utilizar a palavra adequada conforme o contexto. GH tem alguma coisa errada. Ontem eu me distraí. Este preparado ainda está fluido. E quando cheguei, as águas do rio já haviam fluído ou fluido? Fluido ou fluido? Nesse caso é fluido. Fluido, com acento. J. Quem traz seus amigos fica perdido. No caso é traz sem acento. E eu nunca traí meus ideais. No caso é com acento. Ok? Quarta questão. Tanto em raiz quanto em raízes ocorre hiato. Porque no primeiro caso o I não é acentuado e no segundo caso sim. Então vamos lá, raiz não é acentuado, já raízes é acentuado. Vamos lá, a palavra raiz não é acentuada porque o I, gente, não está sozinho na sílaba, ele é seguido pela letra Z. E isso não acontece com raízes. Nesse caso, né, o I está sozinho na sílaba e deve, portanto, ser acentuado. Aqui, o I fica quando a gente separa a sílaba acompanhado da letra Z. E nesse caso, o I fica sozinho quando a gente separa. É por isso que no primeiro caso o I não é acentuado e no segundo sim. Vou colocar aqui para vocês. Bem resumido, mas se vocês tiverem colocado parecido, pode deixar. Porque no primeiro caso, a letra I fica junto com a letra Z, portanto, não é acentuado. Já no segundo caso, a letra I, vou colocar aqui ponto e vírgula para ficar mais organizado. A letra I fica sozinho. Então, a regrinha aí de acentuação dos hiatos. Quinta questão. Copie as palavras do quadro no caderno, separando as sílabas e acentuando o I e o U quando necessário. Então, vamos lá. Construir, tem que separar. Construir. Nesse caso, não acentua. E o dó também não acentua. E on acentua. Se o mi acentua o. Se o men tó. Ciumento. Nesse caso, gente, o não é a sílaba tônica. Ciumento e pá, ra, e
Zó. Lembrando que tem que ser a sílaba tônica, se o I e o U forem tônicos. Então, construir, iodo, ion, vou deixar tudo maiúsculo. Ficar esse vermelhinho. Ciúme, ciumento, paraíso. Ok? Quinta questão. Sexta questão. Observe as palavras. Por que o I de moinho não tem acento? Não tem acento, gente, porque seguido de I vem as duas letras NH, o dígrafo NH. E nesse caso, o I não deve ser acentuado. Pronto, gente. Está aqui, né, gente, as questões que eu passei para vocês comentadas e corrigidas. Agora vamos à leitura. Voltei, vamos agora ler, certo? Abram o livro na página 112 e 114. Na verdade, abra o livro na página 112, o livro de português, e leiam comigo em voz alta, tá bom? Vou abrir o livro nessa página. O título do texto é Espaço, a fronteira final? Vamos parar de nos enganar sobre os motivos para voltar à Lua. Este ano marcou o 40º aniversário de dois eventos relevantes da exploração do espaço. Um deles, o desembarque do Apolo 11 na Lua em 20 de julho de 1969. Foi um marco da conquista tecnológica. O outro, a primeira exibição completa no notável filme de Stanley 2001, Uma Odisseia no Espaço, a deslumbrante interpretação das concepções de Arthur sobre o homem viajando pelo espaço sem volta. Segundo parágrafo. Boa parte do material sobre esses eventos notou a enorme diferença entre a realidade, o homem não pisa na Lua desde dezembro de 1972, e as ideias de Clarke. Artigos também questionaram até que ponto o nosso país, os Estados Unidos, está de fato compromissado em gastar 200 bilhões ou mais para voltar à Lua daqui a 10 anos e depois disso, talvez, gastar ainda mais dinheiro para enviar homens a Marte. Aos 15 anos, fiquei encantado com a chegada à Lua. Mapeei todas as missões Apolo, construí modelos em escala e sonhei em ser o primeiro astronauta canadense. Viagens humanas sempre prometeram impulsionar a ciência. Desde então, porém, mudou minha visão sobre o papel dos seres humanos na exploração do espaço. Eu ainda agarraria uma chance de ir para o espaço, mas hoje admito, como testemunhei no Congresso quase uma década atrás, coincidentemente ao lado de Buzz, da Apolo 11, que faria isso por diversão e não pelo avanço da ciência. O conhecimento científico mais interessante sobre o universo deverá ser obtido por meio de naves espaciais não tripuladas, de robôs, e muito menos dinheiro do que o necessário para tirar o homem da órbita terrestre. O restante do texto eu vou deixar para vocês lerem. Leiam com calma, se for necessário, leiam mais de uma vez e respondam as questões do livro da página posterior, certo? São questões aí do texto de interpretação e também para vocês identificarem as características do gênero. Até a próxima aula, gente. Tchau, bom fim de semana.